policial estava em serviço em uma patrulha de rotina quando recebeu uma chamada de apoio. A ocorrência parecia simples, mas ao chegar ao local, percebeu que algo estava errado. O clima estava tenso e o silêncio da rua causava um desconforto difícil de explicar. Enquanto se aproximava, um suspeito surgiu repentinamente armado. Não houve tempo para reação. Um disparo ecoou forte e o policial sentiu uma dor intensa atravessar seu corpo, seguida de uma sensação de fraqueza imediata. Ele caiu no chão tentando respirar, sentindo o mundo ao redor ficar cada vez mais distante. Os sons pareciam abafados e sua visão começou a escurecer rapidamente, como se estivesse sendo puxado para longe da realidade. Seus colegas correram até ele, tentando estancar o sangramento. O rádio chamava por socorro médico, enquanto o policial já não conseguia responder com clareza. Seu corpo estava ali, mas sua consciência começava a se desligar. No caminho para o hospital, os paramédicos lutavam para mantê-lo vivo. A perda de sangue era grande e seus sinais vitais estavam instáveis. Em determinado momento, o coração entrou em parada. Foi nesse instante que o policial relataria depois ter sentido algo inexplicável. De repente, não sentia mais dor nem medo. Era como se tivesse sido arrancado do próprio corpo. Ele passou a se ver de cima, observando a ambulância em movimento. Via os profissionais tentando reanimá-lo, ouvia suas vozes com clareza, mas não sentia ligação com aquele corpo ferido. A sensação era de extrema paz. Nenhuma preocupação, nenhum sofrimento. Apenas uma tranquilidade profunda, como se estivesse seguro pela primeira vez em muito tempo. Então, tudo ao redor começou a mudar rapidamente. O policial sentiu-se sendo puxado por um espaço escuro, semelhante a um túnel. Ao fundo, uma luz intensa e acolhedora se aproximava, transmitindo uma sensação de amor impossível de descrever. Ele não sentia medo. Pelo contrário, desejava seguir em direção àquela luz. Cada segundo que passava, a paz aumentava, como se estivesse indo para um lugar familiar. Ao se aproximar da luz, começou a sentir uma presença. Não via formas definidas, mas sentia que não estava sozinho, como se alguém o conhecesse profundamente. Nesse momento, lembranças de sua vida começaram a surgir. Situações importantes, decisões tomadas, momentos de amor e também de dor passaram diante dele com clareza impressionante. Não havia julgamento, apenas compreensão. Ele conseguiu sentir o impacto de suas atitudes nas outras pessoas. Não como culpa, mas como aprendizado. Era como se tudo tivesse um propósito maior. A presença ao seu redor parecia transmitir mensagens sem palavras, mostrando que a vida não termina com a morte do corpo físico. Aquele lugar parecia mais real do que qualquer coisa que já havia vivido. A sensação de pertencimento era absoluta. Em determinado momento, ele teve a certeza de que não estava sozinho naquela experiência. Outras presenças pareciam observar, sempre transmitindo paz. Então, uma mensagem clara surgiu em sua mente. Ainda não era sua hora. Ele sentiu uma resistência interna, como se não quisesse voltar. Aquele estado de paz era algo que nunca havia experimentado em vida. Mesmo assim, a sensação de retorno começou. A luz foi se afastando e o túnel escuro reapareceu, agora no sentido contrário. De repente, sentiu um peso enorme, seguido por dor intensa. O som das máquinas, das vozes e dos alarmes tomou conta novamente. O policial havia sido reanimado já no hospital. Os médicos comemoravam a volta dos batimentos cardíacos após longos minutos de tentativa. Ele acordou horas depois na UTI, confuso, mas com a sensação clara de que algo extraordinário havia acontecido. Durante a recuperação, o policial começou a relatar detalhes que surpreenderam a equipe médica. Ele descreveu procedimentos e diálogos ocorridos enquanto estava clinicamente morto. Alguns profissionais confirmaram que as informações eram precisas.
mesmo sendo impossíveis de serem percebidas por alguém inconsciente. Fisicamente, sua recuperação foi lenta, mas constante. Psicologicamente, ele já não era o mesmo homem de antes. O medo da morte havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia uma certeza profunda de que a consciência continua. Ele passou a valorizar mais a vida, a família e os pequenos momentos. Após retornar ao trabalho, colegas perceberam mudanças claras em seu comportamento. Ele estava mais calmo, mais empático e menos impulsivo. Situações que antes o deixavam agressivo, agora eram enfrentadas com equilíbrio. Ele dizia que enxergava as pessoas de forma diferente. O policial passou a estudar experiências de quase morte e percebeu que muitos relatos eram semelhantes ao que viveu. Isso fortaleceu sua convicção de que sua experiência não havia sido um sonho ou alucinação causada pelo trauma. Para ele, aquela vivência tinha um propósito claro. Hoje, o policial compartilha sua história com respeito e cautela, sabendo que nem todos estão prontos para ouvir. Ele afirma que a experiência transformou sua visão sobre vida, morte e espiritualidade de forma definitiva. Segundo ele, a morte não representa o fim, mas uma transição para algo maior e mais consciente. A experiência o ensinou que cada atitude em vida tem impacto e que o amor é a força mais importante de todas. Ele sobreviveu ao disparo, mas diz que, naquele dia, renasceu como uma nova pessoa.